Olá, sou Noeli, integrante do grupo 2N4, do Projeto Integrador 4. Eu, juntamente com as minhas colegas, vamos abordar neste vídeo alguns aspectos da construção do nosso projeto, a importância de aprender e conscientizar. Nós iniciamos nosso projeto através de uma investigação empírica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto de Saint-Hilaire, na cidade de São Vicente, com foco em trabalhar a conscientização dos alunos em relação ao espaço que ocupamos geográfica e socialmente, pois os alunos com quem vamos trabalhar enfrentam a dura realidade de ter casas e ruas alagadas, devido à falta de planejamento urbano e o problema com saneamento. Por isso, nosso objetivo, ao realizar, é de promover o protagonismo dos alunos e ajudá-los a envolver na busca de uma solução para este problema. Este assunto é de extrema importância, mas tudo partiu da ideia de duas integrantes do grupo, a Vanessa e a Maria do Carmo. E a partir da sugestão delas, nós construímos esse projeto. Vamos deixar que elas mesmas falam. Vamos começar com a Vanessa. E depois a Maria pode dizer o que despertou sua atenção em relação à ideia do projeto. O que despertou a minha atenção em relação ao projeto foi porque, através da investigação feita na escola, o foco do projeto é justamente a conscientização através da aprendizagem com os alunos do 5º ano. Assim também surgiu o nosso título do projeto, a importância de aprender e conscientizar. Aprender com base nas disciplinas História e Geografia, estimular e ensinar os alunos em relação à história, ao espaço e ao meio em que vivemos, que é a Ilha de São Vicente. Conscientizar sobre os impactos causados pelos fenômenos da natureza e quando não há planejamento urbano, saneamento e educação ambiental. Achei interessante porque os alunos do 5º ano geralmente mostram-se bem interessados aos desafios que lhes são propostos, principalmente com os desafios e novidades que são apresentados a eles por meio destas disciplinas. Essas disciplinas que estamos tendo como base no ensino e aprendizado dos alunos estimulam a conscientização deles em relação ao espaço em que ocupamos, geográfica e socialmente, e também aos cuidados que temos que tomar em relação ao descarte correto do lixo e resíduos urbanos. O que me inspirou a dar esta ideia para o projeto foi acompanhar uma videoaula da minha filha, que também é aluna do 5º ano, que abordava o assunto as marés e por que elas não invadem a terra inteira. E assim eu vi que é importante, através deste vídeo, vincular o ensino com o dia a dia da criança e a realidade que a cerca. E nós moramos numa cidade que é uma ilha, e muitos alunos de comunidades sofrem com as cheias das marés e também com canais que são abertos e recebem os esgotos por falta de saneamento básico. Devido ao mau planejamento urbano, sofrem com descarte irregular dos lixos. Quando a maré está cheia e vem as chuvas fortes, causam alagamentos. Então, esses fenômenos contribuem para uma realidade vivenciada pelos alunos e por ser um problema de longa data, eles serão estimulados a buscar uma solução para o desafio apresentado. Muito bom, meninas! E para ajudar na estrutura deste projeto, contamos também com os fundamentos teóricos. E para falar sobre este assunto, vamos chamar a Luciana. Vai aí, Luciana. A princípio, buscamos saber mais sobre a história de São Vicente. E ao fazer essa pesquisa, descobrimos que relatos de historiadores e de perugorria destaca-se a preocupação com o urbanismo em São Vicente. Desde o começo de sua fundação, ou seja, esse é um assunto antigo e ao mesmo tempo constante, pois muitas vilas no começo da colonização do Brasil haviam sido mudadas de seus locais de origem, devido à localização inicial de ser vulneráveis aos fenômenos da natureza.
E conforme João e Pessoa cita, sabemos que o instinto e a necessidade levaram ao homem a se fixar próximo às fontes de energia, mas não de medir a necessidade de afastar ou condicionar os resíduos refugados por ele. Com isso, historicamente, verifica-se a poluição das fontes de energia pelo homem, até se tornarem, nos piores casos, inadequados à vida. E, infelizmente, vemos que isso tem se tornado uma realidade em muitos lugares, como no caso de São Vicente, que no começo de sua história teve a destruição da primeira igreja construída e também dos prédios públicos existentes na época, por conta de ressacas marítimas. Fica claro que a questão de urbanização e saneamento começam a surgir já no começo da história em São Vicente. Fala um pouco sobre o saneamento para nós, Tati. Vemos que São Vicente passou por muitas mudanças ao longo dos tempos. E com as mudanças continuaram alguns problemas em relação à urbanização. Esses problemas são causados pelo descarte irregular dos resíduos urbanos, ou seja, o lixo. E os bairros mais vulneráveis, que são conhecidos como comunidades, são os mais afetados, pois sofrem com esgotos a céu aberto, descarte irregular de lixos e entulhos nas vias públicas, ocasionando o entupimento de canais e redes de esgoto, que somados aos fenômenos da natureza, como as cheias da maré, ressacas, chuvas fortes, geram alagamento nas ruas e nas casas da população. Como mencionado por Conterato, Eltis, Espartel e Einstein, o saneamento adequado é uma condição primordial para o desenvolvimento da nação, pois a falta de saneamento afeta as áreas de preservação, turismo, trabalho, saúde, educação e cidadania. Para que o saneamento adequado ocorra, são necessárias algumas obras como coleta de esgoto, coleta de resíduos urbanos e drenagem urbana, que ameniza os efeitos e inundações. Por isso, é importante conscientizar as crianças sobre o papel dela e da família delas na sociedade e como podem contribuir para as obras de saneamento. Com certeza. E tendo essas informações, procuramos aplicar o que já estudamos para enriquecer este projeto. Fala um pouco sobre esse assunto para nós, Dani. Concordamos que é fundamental a conscientização dos alunos quanto à questão de colaborar para a sociedade em que vivemos. Pois é fato que não podemos controlar os fenômenos da natureza, porém podemos fazer a nossa parte da seguinte forma: evitando o descarte de lixos e entulhos em vias públicas, pois o descarte incorreto desses materiais ele causa entupimento dos canais e vias de esgoto, gerando assim alagamentos na cidade. De acordo com Fussari, conscientizar os alunos os tornam ativos, desenvolvendo melhor suas habilidades. Pois quando o educador faz mediação competente e crítica entre os alunos, ele ajuda no desenvolvimento da percepção crítica da realidade de seus problemas, estimulando os alunos no desenvolvimento de atitudes, de tomadas de posição ante os problemas da sociedade, produzindo uma solução e superação dos problemas. Agora eu quero saber da Nery Sol. O que as disciplinas de Geografia e História contribuem para este projeto? Então, nós baseamos a nossa proposta de conscientização dos alunos com apoio em alguns campos da BNCC, referentes às disciplinas de Geografia e História. E como citado por Cavalcante, a disciplina de Geografia aborda características da vida cotidiana, mundo contemporâneo como a urbanização, a informação e a comunicação, o interculturalismo, o avanço e a crise científicos, como menciona.
Então, essa disciplina será fundamental para que o aluno consiga identificar e descrever as mudanças provocadas pelo crescimento na estrutura urbana e avaliar os impactos ambientais e as mudanças econômicas e sociais decorrentes do crescimento e expansão urbanas das cidades. E como menciona Smith, a disciplina de História ajudará o aluno a compreender o conceito de tempo em relação à formação das primeiras cidades, a ideia de mudança, as transformações e o processo histórico, adquirindo gradativamente o sentido dos tempos históricos, da sucessão, da permanência, da duração e das mudanças, ajudando a construir diferenciações tanto entre distintos momentos da história como entre distintos tipos de sociedade. Legal. Isso é muito importante. E como esse projeto foi realizado, Miriane? Bom, o que nos ajudou a cumprir com esse projeto foi seguir uma programação quinzenal. Então, essa programação quinzenal a gente até ilustrou no relatório final, como é que fizemos. Foi o que nos ajudou a atingir, a cumprir com as metas, a pensar em soluções, repensar, fazer ajustes, recriar. Então, tudo isso foi fundamental, porque o nosso foco é ajudar os alunos a tomar consciência, né, fazer com que eles saibam a história da cidade em que eles vivem, né? E isso é muito importante. Por isso as disciplinas de História e Geografia foram fundamentais. Então, no relatório, a princípio, usamos imagens que iria ajudá-los a compreender como era antes, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar em um tema que fosse atual. Então, surgiu a questão do saneamento, do planejamento urbano, e como que a gente pode contribuir para isso? Então, por isso, bolamos uma videoaula que conscientizasse o papel do aluno na sociedade em que ele vive. E por meio das imagens, o recurso visual vai ajudar o aluno a se apropriar desse conteúdo e também estimulá-lo a tomar ações, né, dentro das circunstâncias dele, mesmo ele sendo uma criança, para que ele ache uma solução que amenize os problemas. Bom, pessoal, como apresentado, essas foram as etapas de construção do nosso projeto, a importância de aprender e conscientizar. Esperamos que tenham gostado. Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab crabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind of Manchester, that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountains high, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That flow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitch's mile. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling,
good feeling, yeah.